curioso, assim, porque no meu caso, eu sinto que eu demorei muito a me entender como mulher fazendo cinema. É, como eu comecei a dirigir muito nova, né? No meu passado me condena, eu tinha 26 anos quando eu dirigi o filme, e a minha insegurança residia no fato de que eu era muito jovem. Nunca no fato de que eu era mulher. Eu demorei muito a perceber que eu era, digamos, uma minoria, né? Que tinham poucas mulheres diretoras. Porque a minha atenção estava toda no fato de que eu era muito jovem. Então, assim, eu acho hoje que isso é muito evidente, claro, e a gente está cada vez mais discutindo essa questão. Os meus sets, em geral, sempre são muito femininos, com muitas mulheres nos cargos criativos e de comando, assim. E eu acredito, de fato, nisso que eu falei, assim, que cada vez que um filme de uma mulher viaja para festivais internacionais e tem repercussão, ou faz um público muito grande na sala, eu acho que a gente está abrindo espaço para outras mulheres virem, sabe? E aí, obviamente, na direção, no roteiro, a gente precisa contar as nossas histórias, né? E não só mulheres, mas assim, eu acho que está mais do que na hora da gente ter diretores e diretoras negros trazendo as suas próprias narrativas, assim, na hora que a gente conseguir de fato que tenha representatividade e diversidade na produção, a gente vai entender o potencial do nosso cinema, né? Assim, porque o público, eu não tenho dúvida, está ávido para se ver representado, está ávido para se enxergar nas narrativas. Então, eu espero que a gente consiga cada vez mais abrir essas portas e ocupar esses espaços, sabe? Como foi adaptar uma obra literária? Quais os maiores desafios? Então, foi super desafiador. A gente teve um processo longo de escrita de roteiro. Primeiro, a própria Tati, a autora do livro, ela começou sendo a nossa roteirista. E aí, depois de um tempo, a gente entendeu juntas que a gente precisava de um olhar distanciado, que a gente precisava de alguém que pudesse reinterpretar a obra dela, transpondo para o cinema. E aí, o Gustavo Lipstein foi o nosso roteirista, que é um cara que eu tenho maior admiração, assim. E eu acho que ele conseguiu ser muito fiel ao espírito do livro, em diversos momentos, ser fiel até a situações e histórias inteiras que estavam ali descritas no livro. Então, acho que ele conseguiu, assim, ir meio que catando tudo que tinha de imperdível, sabe? A gente meio que marcava, assim, isso aqui é imperdível, isso aqui a gente não pode não ter no filme. Então, a gente foi juntos encontrando o que a gente não queria de jeito nenhum abrir mão, mas ao mesmo tempo com o desafio de que o livro não era um livro que tinha uma narrativa com começo, meio e fim. Ele era um livro quase de crônicas, né, de situações pelas quais aquela personagem passava. Então, o que ele tinha de mais forte era a personagem, mas ele não tinha uma história linear. E foi isso que a gente precisou trabalhar bastante no roteiro. Eu trabalho muito próxima dos roteiristas sempre. Para mim, isso é uma condição sine qua non, assim, para entrar em qualquer projeto. Eu não quero simplesmente ser uma diretora que executa uma coisa que está ali no papel que me é dada de forma impositiva, assim. Eu acho que o diretor precisa se apropriar do roteiro. Acho que a gente precisa acreditar em cada uma das cenas que a gente está indo dirigir. Você sempre vai ser questionado, né, no set. Sempre vai ter alguém que vai vir com uma ideia, que vai dizer, putz, mas será que não é isso? Será que é aquilo? Eu acho que se você está inseguro, é muito ruim quando o diretor está inseguro, né? Quando o diretor não tem certeza de que aquele é o melhor caminho, de que aquela é a melhor forma de contar aquela cena. Então, eu procuro estar sempre muito próxima dos roteiristas, participo dos processos desde os argumentos
passo por todos os processos, todas as escaletas. Em geral, eu fico, sei lá, anos desenvolvendo o roteiro, por mais que eu, muitas vezes, não escreva uma linha daquele roteiro. Mas eu me sinto um pouco coautora, no sentido de que eu estou participando muito de perto da criação, do desenvolvimento dos personagens, revisando diálogo por diálogo. Eu gosto desse momento, assim, e acho que a gente precisa se apropriar mesmo, né? Se apropriar da história, se apropriar dos personagens. Assim, como fazer para saber se o filme está no caminho certo, né? Acho que era isso. Então, eu costumo sempre editar em paralelo à filmagem. Então, eu comecei a filmar hoje, daqui a 4 dias a minha montadora começa a trabalhar. Eu acho que isso é um processo que me ajuda muito, entender, enquanto eu ainda estou produzindo ali, enquanto eu ainda estou executando, se o tom dos atores está indo pelo caminho mais bacana, se a maneira como as escolhas de decupagem que a gente fez estão sendo acertadas, né? Assim, então, eu adoro editar em paralelo à filmagem. É um momento que eu acho, me dá segurança do que eu estou fazendo, assim, me confirma. Ou não me confirma, ou eu percebo assim, nossa, eu fui pelo caminho errado, né? E aí, que bom, ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de mudar a direção, né? De para onde eu estou indo. Então, é isso. Mas, na verdade, a gente só sabe quando o filme está pronto, né? Eu acho que esse também é um pouco o barato do nosso trabalho, assim, é que é uma criação em muitas etapas e a gente não tem garantia de nada, né? A gente não tem como ter certeza se aquele roteiro vai ficar bom, se a gente vai conseguir transpor para a imagem tudo aquilo que a gente imaginou lendo. Mas eu diria que esse processo da edição é um processo muito importante e que eu sinto que me equipa, sabe? Para chegar no set, assim. Não existe regra, né? Não, nem toda história precisa ter humor. Não necessariamente. Ao mesmo tempo, eu acho que o humor ele é uma ferramenta que pode ser usada de formas muito diferentes, né? O humor pode ser provocador, o humor pode ser um alívio, o humor pode ser uma forma de aproximar as pessoas de um assunto delicado. O humor pode ser político, o humor, né? Assim, por isso eu acredito que não existe, digamos, o gênero, a comédia, colocando tudo no mesmo saco, né? Existem muitas possibilidades de comédia e eu acho que existem muitos caminhos possíveis de se usar humor em outros gêneros também. Mas também não acho que seja uma obrigação. Você pode perfeitamente fazer um filme que não tem humor nenhum. Aí eu acho que vai do olhar de quem está narrando, de quem está dirigindo, de quem está escrevendo. Olha, não, assim, eu não sinto em geral que haja uma diferença na plataforma. Eu acho que existe uma diferença muito grande, claro, entre uma série e um longa, né? Porque num longa você está em 2 horas ali, 1h30, condensando uma narrativa, o que é muito diferente de você produzir 5 ou 6 horas ou 8 horas de material. Então, sem dúvida, isso é diferente. Isso impacta a forma como você vai filmar, isso impacta o desenvolvimento dos personagens, sobretudo, né? O arco dos personagens. Mas eu não diria que é uma questão da plataforma. Eu acho que é mais uma questão de ser uma história continuada, uma história que vai se desenvolver em muitos episódios ou que está condensada no tempo de um filme. Não, eu acho que roteiro não precisa vir com posições de câmera, nada disso. Eu acho que isso não é uma decisão do roteirista, isso é uma decisão do diretor com o fotógrafo. A partir da nossa decupagem, a gente vai entender que linguagem a gente quer fazer, de que maneira a gente vai filmar, como é que a câmera daquele filme vai se comportar. Eu acho que quando eu pego um roteiro e começo a trabalhar com um fotógrafo, que filme a gente vai fazer, que imagem a gente vai construir, né? Acho que tem 2 pensamentos, um pensamento de luz
e um pensamento de movimento de câmera. Então, que tipo de enquadramento a gente quer fazer, né? Que tipo de lente a gente quer usar? Essa câmera está fixa, essa câmera está se mexendo? É uma câmera na mão, uma câmera no tripé, uma câmera no traveling? Assim, eu acho que esse tipo de escolha não cabe ao roteirista. Mas é claro que muitas vezes o ritmo da leitura, o ritmo da forma como a cena está escrita, ele mesmo já imprime e indica um caminho. Não precisa o roteirista escrever a câmera está na mão balançando. Às vezes, pela própria maneira como a cena está descrita, você já vai ler daquela forma. Ela já te sugere que aquele é um caminho possível. Então, eu acho que isso é mais interessante do que você receber um roteiro que fica indicando como é que a câmera tem que se comportar e tal. E sobre elenco, é como eu falei, assim, eu acho que a escolha do elenco é fundamental. Eu participo assim, muito, muito, muito desse momento. Vou, sabe, assistir ao máximo que eu puder os atores no teatro, assistir, enfim, outros trabalhos de audiovisual também, mas eu acho que é você... E depois fazer leituras. Eu geralmente nem chamo de teste, eu chamo de vou fazer leitura, porque não é sobre testar o talento de alguém, né? É sobre entender se aquele ator se encaixa no que eu imagino para aquele personagem. Ou se ele se encaixa na dupla com outro personagem com quem ele vai fazer par, por exemplo. Então, às vezes a gente precisa, né? Se eu estou fazendo um filme que tem uma história de amor, eu preciso sentir a química desses dois atores juntos, sentir como é que funciona. Por mais que eu esteja falando de duas pessoas muito talentosas, não é sobre o talento, né? Mas como que elas se comportam juntas, assim, como é que é a afinidade delas juntas. Então, acho que em termos de processo de escolha, passa por isso, sabe? E é intuitivo, né, também, assim. Às vezes você cisma com o ator porque, sei lá, você acha que e aí eu vou buscar todas as confirmações de que é isso mesmo, de que essa pessoa faz sentido para a minha história. Direção, eu acho que um diretor ele pode começar a carreira vindo de muitos lugares diferentes, né? Assim, com muitos backgrounds diferentes, assim, né? Pode ser um diretor que vem da televisão, pode ser um diretor que vem de ser assistente de direção, pode ser alguém que está vindo da publicidade, pode ser alguém que veio do curta-metragem, pode ser um roteirista, enfim, eu acho que tem tantos caminhos possíveis. Sim, eu acho que fazer filmes e tentar mandar esses filmes para festivais, sem dúvida, é um caminho muito interessante. Não é um caminho fácil, acho que nenhum caminho é fácil, né? Nenhum caminho tem uma linha reta, nenhum caminho tem, assim, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer com um projeto até que ele se realize de fato, assim. Mas para quem está começando, eu acho que é um pouco do que eu falei antes, assim, de procurar sua turma, sabe? Eu acho que é se reunir, se juntar com gente que você admira, não ter vergonha ou pudor de procurar pessoas que você admira e acha talentosas, assim. Isso é uma coisa que eu, de fato, aprendi e tomei para minha vida, assim, que sabe, se eu tenho admiração por alguém, se por algum artista, seja um escritor, seja um ator, eu vou tentar me aproximar dessa pessoa. As pessoas estão abertas a parcerias, a troca. Então, acho que isso é bacana, assim, sabe, tá disposto e aberto para o diálogo, assim, com pessoas com quem você quer trocar, sabe? Eu acho que isso tem um lado de intuição, né? Assim, o que fala o coração, o que você lê e que te emociona. Por que essa história me emociona e talvez não te emocione? Não sei, porque a gente tem universos diferentes, formações diferentes, interesses diferentes. O que eu busco são histórias que me mobilizem. Eu sei que a cada vez que eu entrar num projeto, eu vou passar
3 anos envolvida com aquele projeto, falando de longa-metragem, né? Então, só faz sentido se for alguma coisa com a qual eu esteja realmente muito envolvida, muito interessada. E eu, enfim, acho que até isso está claro no meu trabalho, assim, eu procuro histórias que provoquem identificação nas pessoas, né? Eu acho que todos os meus filmes têm um pouco essa busca, assim, de você se reconhecer na tela, de alguma forma. De você ou não se reconhecer porque você parece com o personagem, mas porque você reconhece os sentimentos dele, né? Porque você reconhece as coisas que movem aquele personagem, sabe? Então, eu acho que os critérios são extremamente subjetivos e particulares, assim, para cada diretor, cada pessoa vai se interessar por uma coisa. Mas o que você bate o olho e sente que seu coração acelera, sabe? Que fala assim, eu preciso contar essa história. Na minha cabeça, hierarquias de um modo geral, no ambiente criativo, elas não fazem tanto sentido. É óbvio que sou eu que respondo por aquele filme, né? Sou eu que respondo por aquelas escolhas em última instância. Eu preciso acreditar, né? No que a gente está fazendo ali, não adianta eu delegar a ninguém as decisões. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu preciso... como eu falei, assim, o trabalho é coletivo e cada uma daquelas pessoas tem alguma coisa a agregar e a melhorar o meu olhar, né? O que me interessa não é que todo mundo esteja ali a serviço do meu olhar, mas que a gente some os nossos olhares, que a gente some as nossas percepções para que a gente produza o melhor filme possível, sabe? Unindo as nossas forças criativas, assim, e não a serviço de, sabe? Eu sei que tem diretores que chegam no set e dizem, olha, aqui fechado para ideias, né? Ninguém vai mais me dar ideia nenhuma porque eu não quero ter que mudar o que eu já planejei. Mas eu acho que é tão bom quando você se surpreende, quando alguém traz um ponto de vista que você não tinha imaginado. Então eu não sei, eu acredito nesse caminho assim de uma horizontalidade que não tira o seu lugar de líder, né? Não nega a liderança. Você sempre será o diretor, você sempre será a pessoa que dá a palavra final, que responde por aquilo ali. Eu brinco sempre que eu falo assim, cara, sou eu que vou sentar na frente de 60 jornalistas no dia da coletiva de imprensa e vou ter que defender o filme, né? Então, é natural que seja eu a pessoa que também assumiu aquelas escolhas, porque vai ter a minha assinatura ali, né? No final das contas, é um filme mas ele é um filme de Júlia feito por todas aquelas pessoas. Então, é isso. Eu acho que o coletivo e o olhar, os olhares que se somam, é o que tem de mais interessante nesse nosso processo de trabalho. Assim. Então, eu tô no momento séries. A pandemia me levou muito para o universo das séries. Tenho assistido... tenho assistido muita coisa, assim, sei lá, séries que eu tô vendo no momento, tipo I May Destroy, o que eu amei, A Amiga Genial, que eu também achei incrível. Enfim, tô assistindo um monte de séries, mas em termos de referência, eu acho que é buscar os clássicos, sabe? Eu tenho certeza que tudo que eu assisti ali quando eu estava me formando e estudando, na hora que eu ia para a Cinemateca ver filmes e tal, eu tenho certeza que tudo aquilo está dentro de mim como referência, mesmo que eu não esteja usando de forma objetiva, sabe? Mesmo que eu não esteja me referindo àquelas imagens de forma objetiva, mas eu acho que elas estão introjetadas em mim, assim. E sei lá, né? Eu vou dizer a mais óbvia, que para mim é tipo Sofia Coppola, que é uma diretora que eu tenho muita admiração.
que acho que é uma mulher que, das referências internacionais, assim, é a minha grande referência feminina. A Laís Bodansky, que é aqui no Brasil, assim, uma diretora que eu admiro muito pela escolha dos projetos, pela sensibilidade, pela delicadeza no tratar dos temas, assim. Acho que é isso. No set. Eu, em geral, chego no set com tudo decupado. Estudo muito antes o que eu vou filmar. Geralmente, nos longas, eu sempre decupo o filme inteiro com o fotógrafo. Acho que a decupagem é um momento de compreensão, assim, e de enxergar que filme a gente está fazendo, sabe? De encontrar a linguagem do filme, de encontrar de que forma a gente vai dar unidade a todas aquelas cenas que vão ter que se concatenar depois. Mas, ao mesmo tempo, eu não fico escrava da decupagem. Eu chego no set e todos esses imprevistos que a gente sabe que podem acontecer, a decupagem está ali como um guia e eu vou improvisar em cima do que for preciso. Mas aonde era mais? Deixa eu ver se eu consigo ler a pergunta, tá aqui. Entender que os filmes... Então, eu acho que é isso, né? Acho que às vezes a gente entende que o filme é uma coisa quando a gente está no processo de roteiro. E aí, ao longo do trabalho com a equipe, do trabalho com os atores, a gente vai abrindo meio que outros portais de compreensão, né? Assim, do projeto, do personagem e tudo mais. Aí acho que a montagem também é um momento de muitas vezes você ou reafirmar sua narrativa ou reconstruir sua narrativa. Também é um momento de liberdade, assim, né? De você poder rever as suas escolhas, que eu acho que é um momento muito precioso, assim. Mas é isso. De um modo geral, eu não diria que eu mudei o filme que estava na minha cabeça, mas é como se eu fosse abrindo novas camadas, sabe? É como se eu fosse acessando novas camadas e me aprofundando, assim, eu fosse galgando lugares mais profundos dentro daquele roteiro, daquele filme, à medida que o processo vai se desenrolando. Eu acho que foi esses 6 meses, né? O que eu tenho visto é que tem sido um momento de oportunidade para muitas pessoas de desenvolver os projetos, de se debruçar sobre os roteiros, de revisar os seus projetos, assim, sabe? Acho que a gente ganhou, de alguma maneira, um tempo de preparação para projetos que estavam para serem feitos, né? Assim, eu, por exemplo, ia rodar um longa em maio. O longa foi adiado. Então, esse tempo foi um tempo que eu, por exemplo, usei para voltar ao roteiro, para fazer leitura com os atores. Eu acho que muita gente está fazendo isso. Aí, pensando no set, o que será o set pós-pandemia, né? Eu vou rodar um longa, esse longa, que eu ia fazer em maio, que é um filme com a Letícia Colin, com a Bárbara Paz, um projeto super pessoal, um projeto que nasceu depois do Ponte Aérea. Eu e a Letícia ficamos muito próximas, com muita vontade de dar continuidade àquela parceria. E aí a gente, a partir de uma ideia nossa, eu chamei os mesmos roteiristas do Ponte Aérea para escrever e passei anos escrevendo e desenvolvendo com eles esse projeto. A gente vai rodar agora, no final do ano, seguindo todos os protocolos de segurança. Certamente vai ser uma experiência muito diferente de tudo que a gente já viveu. Entrar num set com menos calor humano, entrar num set com distanciamento, num set com uma equipe extremamente reduzida. Mas eu estou otimista também porque eu acho que é um projeto cuja natureza permite que seja filmado agora. É um filme intimista, com poucos personagens, com poucas locações. Então, acho que ele é possível de ser viabilizado nesse momento de pandemia. E acho que quando
não sei, né? Fico esperançosa de que quando a pandemia acabar e passar tudo isso e a gente tiver a maravilhosa vacina, eu acho que a nossa dinâmica, de alguma forma, obviamente vai ter sido transformada por tudo isso, mas a gente vai poder voltar a alguma normalidade, né? Aquilo que a gente está mais acostumado nos sets, assim. Talvez para sempre com muito álcool gel. Mais do que nunca, essa coisa que eu falei, assim, tanto da força do coletivo, agora a gente vai viver isso mais do que nunca, né? Os atores que têm que fazer cena de intimidade, que têm que fazer cena de sexo, de beijo, é uma confiança mútua, é um pacto de que todo mundo vai estar se protegendo para proteger uns aos outros, assim. Da mesma maneira, né, que eu estou falando que eu acho que a vida é o processo, me referindo ao set, a um filme, eu acho que é para tudo. A gente está, assim, que bom a gente poder trocar, né? Que bom a gente poder se aproximar, se ouvir, assim. E eu tenho tido algumas experiências nesse sentido nesses últimos meses, trancada em casa, e tem sido muito, muito enriquecedor. Então, obrigada pelo convite. Foi ótimo. Fiquei contente de poder estar aqui junto.